Olá, meus queridos, minhas queridas, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura diária desse dia 5 de março de 2021. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Espero que você esteja aí se esforçando, se reinventando, ressignificando coisas aí na sua vida para você continuar firme na leitura. Vale a pena, hein? Não desista! Vamos em frente. Para hoje nós vamos ler os seguintes textos. Nós vamos continuar aqui em Números e nós vamos ver aqui os deveres dos clãs. Hoje nós vamos ver os coatitas. Números 4, versículo 1 até Números 5, versículo 31. Depois nós vamos lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 12, versículo 18 até Marcos 12, 37. Depois nós vamos ao Salmo de número 48, Salmo 48, 1 até Salmo 48, 14. E a gente fecha com Provérbios capítulo 10, versículo 26. Lembrando que esses textos aparecem aqui na tela e também nós temos eles lá no meu Instagram, que você pode me seguir, o link está aqui na descrição do vídeo. E também lá no Telegram eu já postei a planilha com a leitura toda deste mês. Então lá no meu Telegram você baixa a planilhinha ali em PDF do mês de março todo e você pode acompanhar ali, tá bem? Que Deus abençoe a nossa leitura e que a leitura de hoje fale ao seu coração. Vamos a ela. Números capítulo 4, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realizem um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois, cobrirão a cortina interna com couro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença e sobre o pano azul colocarão as tigelas, as colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois, cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavios, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e colocarão sobre o suporte usado para transportá-los. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e o cobrirão, o pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usados para transportá-los. Removerão as cinzas do altar de sacrifícios e o cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre o pano e o cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos estiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro.
pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo o que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas. Para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos sagrados, vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro e suas coberturas, e a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas serão responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Agora, registre os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Façam uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e as bases, as colunas das divisórias do pátio com as suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita, de acordo com os seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750 de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatita qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonita, de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630, de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim, Arão, Moisés e os líderes de Israel
fizeram uma lista de todos os levitas, de acordo com seus clãs e família. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro e transportá-la foi de 8.580. Quando registraram os nomes, conforme Moisés havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e disseram o que devia transportar. Desse modo, o registro foi completo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora nós vamos continuar para o capítulo 5, onde ele fala da pureza no acampamento de Israel. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer lepra, os fluxos corporais ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres, para que não contaminem seu próprio acampamento, onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará seu pecado e pagará indenização completa pelo dano causado, com um acréscimo de 1/5 do valor, e entregará o total à pessoa prejudicada. Mas, se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por eles. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao Senhor, ao sacerdote, serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relacionamentos sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará sua esposa ao sacerdote. Apresentará em favor dela uma oferta de 2 litros de farinha de cevada. Não a misturará com azeite nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme, isto é, uma oferta de testemunho da suspeita para provar se a mulher é culpada ou não. O sacerdote apresentará para ser julgada diante do Senhor. Uma vasilha de barro, colocará um pouco de água sagrada e a misturará com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme como testemunho da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando a vasilha de água amarga, e trará maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você, e se você não se desviou nem contaminou enquanto estava debaixo da autoridade de seu marido, que você permaneça imune aos efeitos desta água amarga que traz a maldição. Mas se você se desviou, sendo infiel a seu marido e contaminou a si mesma, tendo relações sexuais com outro homem, neste momento o sacerdote fará a mulher jurar, que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você, quando ele a tornar estéril, fizer seu útero encolher e seu abdômen inchar. Esta água que traz maldição entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher. E a mulher responderá: Amém, que assim seja. O sacerdote escreverá as maldições num pedaço de couro e raspará de modo que caiam na água amarga, e fará a mulher beber a água amarga que traz maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar em seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e a moverá para o alto diante do Senhor.
Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado da farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar. Exigirá que a mulher beba a água. Se a mulher tiver contaminado, sendo infiel a seu marido, a água que traz maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará, e seu útero encolherá, e ela se tornará maldição entre seu povo. Mas se ela não tiver se contaminado e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com suspeita do marido. Se uma esposa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, ou o marido tiver ciúme e suspeitar que sua esposa foi infiel, ele a apresentará diante do Senhor, e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda a culpa nesse caso, mas a esposa será punida pelo seu pecado. Agora vamos lá a Marcos capítulo 12, versículo 18. Nesta parte aqui nós vamos ler sobre a discussão de Jesus em relação a uma ressurreição, o mandamento mais importante e de quem Jesus é filho. É uma briga aqui com os fariseus aqui e saduceus. Marcos capítulo 12, versículo 18 diz assim: Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao seu irmão, ao nome do seu irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filho. Então o terceiro se casou com ela. O mesmo aconteceu com ele até o 7º irmão. Nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram esse respeito nos escritos de Moisés? No relato sobre o arbusto em chamas, Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que só há um mandamento e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. E mais importante que oferecer os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Mais tarde, quando ele ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: Por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: O Senhor disse a meu Senhor: Sente-se nesse lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Agora nós vamos a Salmo de número 48, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião,
o santo monte, é alto e magnífico, toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade. Mas, quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores, como a mulher no parto. Tu os destruístes, como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos, a cidade dos exércitos do Senhor. É a cidade do nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em seu templo. Como o teu nome merece, ó Deus, serás levado ou louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no Monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de seus decretos. Percorram a cidade de Sião, vão e contem as suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todos sempre e nos guiará até o dia de nossa morte. E agora nós vamos finalizar com Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso. Assim, vamos voltar. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Misericórdia. Esta é a palavra de Deus e que ela possa ter falado ao teu coração em nome de Jesus.